A Secretaria de Finanças do Estado adota plano de medidas para reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário de Finanças do Estado, o planejamento estratégico de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus está definido em 3 eixos, com base no plano estadual Todos por Rondônia. A evolução da pandemia em Rondônia permitiu que nós entendêssemos melhor o comportamento dessa doença aqui no nosso estado e pudéssemos definir uma estratégia de enfrentamento. Essa estratégia foi definida ouvindo diversos atores da sociedade, né, os demais poderes constituídos, os representantes do setor produtivo, e tudo isso permitiu a definição de uma estratégia em 3 eixos. Um primeiro eixo é o aumento do número de leitos, o aumento da capacidade do Estado de atender a população afetada pelo coronavírus. O segundo eixo trata sobre as medidas de distanciamento social. O Estado definiu 4 fases de classificação para cada município. A classificação de fases do plano Todos por Rondônia ocorre com base na taxa de ocupação de leitos de UTI adulto nas macro-regiões e a velocidade de contágio da Covid-19. E a partir daí definimos que os municípios entrarão em fases distintas. No caso, Porto Velho e Guajará-Mirim estão na fase 1 de maior distanciamento social e os demais municípios na fase 3. Isso será reavaliado a cada 14 dias. Já o terceiro eixo do plano estratégico trata da redução de impactos econômicos e sociais da pandemia. Entre elas, a prorrogação de obrigações tributárias a empresários. Essas medidas de mitigação passam pela redução de obrigações dos contribuintes do ICMS do Estado, por exemplo, a questão de prorrogar o prazo de validade de certidões negativas por 90 dias, de suspender o prazo para cumprimento de notificações e também, em relação ao pagamento de tributos, a suspensão por 6 meses do ICMS incidente nas modalidades de substituição tributária, antecipado, diferencial de alíquota das empresas que estão com as atividades suspensas de acordo com o decreto. O secretário disse ainda que foram tomadas medidas de acesso a crédito para trabalhadores autônomos, microempreendedores. Essas medidas relacionadas a crédito foram estruturadas através da CEDI, da Superintendência de Desenvolvimento e Infraestrutura do Estado. A CEDI disponibilizou através do Banco do Povo uma linha de crédito de até R$30 mil para os autônomos, para o microempreendedor. Existe uma modalidade de empréstimo sem garantia até R$3 mil e com garantia a partir de 3 até R$30 mil, com prazo de 3 anos para pagamento, sem incidência de juros e com carência de 6 meses. Então, essa linha especial é para as pessoas mais vulneráveis que foram afetadas diretamente pelo distanciamento social. Olha, todo mundo sabe que nós vivemos aqui hoje uma guerra. E, lamentavelmente, nós não estamos sabendo como enfrentar o inimigo. Esse inimigo invisível que vem fazendo vítimas atrás de vítimas, não só aqui em Porto Velho, não só aqui em Rondônia, mas no mundo inteiro. Só que, lamentavelmente, o nosso comportamento não é aquele que se esperava de uma população que já enfrentou tantas e tantas batalhas, tantas e tantas dificuldades. O rondoniense é um povo guerreiro, é um povo que superou imensas dificuldades historicamente. Rondonienses e rondonianos que para chegar aqui, para ter a coragem de viver aqui, especialmente aqueles que chegaram nos anos 70, nos anos 80, talvez até um pouco nos anos 90, quando tudo isso aqui era mais ou menos inóspito ainda, era preciso ter muita coragem, muita garra, muita determinação, muitos sonhos. E se lutou muito e se venceu horrores de adversidades que a vida apresentou para nós que vivemos aqui há tanto tempo. Agora, eu confesso que estou decepcionado. Estou decepcionado pela forma com que nós... E aí isso não serve para quem está no interior do Estado. O interior do Estado tem se havido muito melhor do que nós, aqui em Porto Velho, com algumas exceções. Guajará-Mirim, por exemplo, é uma delas. Urupá é outra exceção, que está enfrentando dificuldades. Ariquemes, em que pese, está preparada
com uma estrutura de leitos e de respiradores e de UTIs, mas também o número é elevado de gente contaminada. Agora, Porto Velho, além de nós termos aí esse número de contaminações já registradas, o que a gente vê de gente na rua, desprezando um decreto governamental, fazendo pouco caso do noticiário que é farto, que deveria, na verdade, amedrontar as pessoas, fazer as pessoas se cuidarem mais, aguçarem o seu espírito de preservação, de autopreservação. E não está acontecendo isso. Nós estamos em meio a um decreto governamental que determina o fechamento do comércio, com raras exceções, aqueles que são os estabelecimentos que são prioridade, mas os demais era para estarem fechados. Nós temos lojas que fazem parte de grandes redes nacionais com as portas abertas, recebendo clientes, vendendo, comprando, trocando, fazendo misérias. Eu não entendo. A Havan, por exemplo, deixa eu falar o nome. Mas por que isso? Por que aconteceu uma coisa dessa? Eu tenho gente amiga, conhecida, que foi lá ontem, entrou, saiu e comprou. Mas por que não respeitar um decreto governamental? E as pessoas que vão estão erradas também. Porque não podem estimular que esses maus comerciantes que abrem sem autorização de abrir se beneficiem disso. A gente tem denúncias aí que na Zona Leste, boa parte do comércio aberto. Na Zona Sul, as informações se tem, o comércio escancarado, com milhares de pessoas pelas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Olha, nós que poderíamos, quem sabe, a partir de junho, julho, já chegar numa descendente e fazer com que a gente pudesse voltar à vida normal, isso talvez não vá acontecer. O desemprego que poderia chegar em índices talvez suportáveis, como se a gente pudesse suportar algum índice de desemprego, mas vai lá. Agora, certamente nós vamos para índices estratosféricos aqui no estado, porque as pessoas não estão respeitando as regras, as normas, as determinações. Então isso é muito triste, é de se lamentar uma situação como essa. Então daqui eu quero pedir mais uma vez o que as autoridades estão pedindo, mas de novo eu quero pedir, se é que alguém me escuta dessa terra, porque às vezes a gente prega no deserto, já falei aqui outras vezes, mas por favor, se o cidadão, pai de família, garoto, garota, vovô, vovó, se preserve, saiam de casa só quando for absolutamente necessário. Vai no mercado, vai sozinho, uma pessoa apenas da família. Eu quero andar, ande, mas ande por uma rua que esteja mais deserta. O problema não é você andar num espaço a céu aberto. Isso não é problema. O problema é a aglomeração. Esse é o problema. Se a gente não respeitar o que está determinado, olha, gente, nós vamos ficar nessa lenga-lenga aqui até dezembro, com muitas e muitas mortes. Os hospitais nossos, públicos e privados, estão chegando já nos seus estertores, já estão na sua capacidade máxima. João Paulo, Hospital de Base, Cosme e Damião, o Samar já está com mais de 65% de ocupação, o Semetron já está com 95% de ocupação dos leitos de Covid, e nós estamos chegando no nosso limite. Daqui a pouco vai ter 2 pessoas precisando de um respirador e vai ter um respirador só. Aí vão fazer o sorteio. Essa vive e essa morre. Ou essa vive e essa outra que morre. Vai ser mais ou menos assim. Porque nós estamos ajudando a propagar o vírus cada vez mais.
com maior velocidade e nós não temos a estrutura necessária, e deveríamos ter, mas isso é um outro assunto, para suportar um pico dessa doença em proporções inimagináveis, como nós estamos nos encaminhando para isso. O comércio com isso vai abrir, sabe lá quando? Vai quebrar gente, comércio, empresário, um atrás do outro. Será a falência da economia desse estado. E não é só pela economia, não. É o desemprego em massa que já começou a acontecer e vai disparar. E vai disparar se a gente continuar fazendo isso. Porque o governo que gostaria já, em pouco tempo, já começar a afrouxar, vai ter que daqui a pouco fazer o lockdown. E se encaminha para isso. Então, por favor, Porto Velho, acorda! Porto Velho, vamos abrir os olhos. Isso não é brincadeira. Isso não é um capricho do governo quando diz pra gente se preservar. É uma necessidade premente, porque nós não temos estrutura para salvar as vidas que nós temos que salvar caso a coisa chegue daqui a uma semana aos níveis que a gente imagina que pode chegar. E eu estou me estendendo aqui nesse espaço, porque hoje teve inclusive mais uma reunião que eu tive o prazer, de participar, do grupo Pensar Rondônia, com a participação de representantes do governo do estado, de representantes do Ministério Público, todo mundo preocupado, pessoas estarrecidas com do jeito que a coisa está se encaminhando, do jeito que a coisa está indo. Cada vez nós temos mais profissionais de saúde afastados das suas funções porque estão com o Covid-19. Então, por favor, gente, vamos fazer uma profunda reflexão a partir de hoje. E vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar os nossos hábitos, vamos fazer com que a gente possa evitar essa propagação. Cada um de nós é responsável. E cada um de nós, daqui a pouco, poderemos ser também responsáveis pelas mortes que poderão vir ainda mais daqui para frente. Por falta de atendimento, por falta de UTI, por falta de respirador. Mas enfim, é o apelo que eu estou fazendo aqui, um apelo até meio patético, meio desesperador, mas eu estou falando de vidas humanas. Nós não nos preparamos nem para em tempos normais para atender a população através do sistema público de saúde. Imagine agora, numa catástrofe como essa que nós estamos vivendo. Nós precisamos vencer essa guerra. E por enquanto, Porto Velho, estou falando de Rondônia só, Porto Velho, mais Guajará-Mirim, Urupá, mais talvez uma ou duas, estamos perdendo essa guerra.